Tá ok, né? O áudio? Então, tá bom. Deixa eu só colocar um ok aqui. Tudo bem? Tudo bem? Pode começar? Bom, pessoal, então, boa tarde. Eu sou a Juliana, das práticas assistenciais, da gestão da informação, dos processos assistenciais e clínicos, tá? Hoje, Oi. Tá. Bom, então, hoje o nosso lanche clínico é em especial ao Dia Mundial da Sepse. Todos os anos o Centro de Estudos abre esse espaço para a gente falar um pouquinho desse tema, do Dia Mundial de Combate à Sepse, que é o dia 13 de setembro, né? Então, esse mês a gente ainda aborda todas essas situações, e como no ano passado, no final do ano passado, novembro, a gente teve a publicação do Surviving de 2021, e recentemente, julho, agora a gente teve a tradução, julho, agosto, tivemos a tradução do guideline, a gente trouxe, então, esse tema para a gente abordar, juntamente com o doutor Antônio, que tem sido nosso parceiro aqui no protocolo de sepse, fazendo toda a condução médica e a liderança do grupo médico assistencial. Então, gostaria de agradecer ao Centro de Estudos por essa porta sempre, todos os anos, para a gente falar desse assunto mega importante, e ao doutor Antônio também, pela parceria e por trazer também mais esse momento aí de reflexão para a gente, tá bom? Seja bem-vindo, doutor Antônio. Obrigado, Juliana, obrigado a todos. É um momento muito importante, né, para todos, né? Ontem foi o Dia Mundial da Sepse, né? E é um grande mal que a gente tem endêmico, né, no mundo todo, e a letalidade, enfim, em saúde pública e tudo, chega a números assustadores de 55%. Em alguns outros locais, né, devido às variações socioeconômicas, podem ser até maiores, né. A gente tem uma grande sorte de no 9 de julho a gente conseguir excelentes números, né, excelentes indicadores, que depois eu vou mostrar para vocês. E a gente também tem tido a sorte e a competência de atuar rápido, desde a porta, no pronto-socorro, conforme manda o figurino, né? Acho que não está passando aqui. Sou eu aqui? Ah, tá. Então, só para lembrar a importância, né, do dia de ontem, né? A gente ficar sempre preocupado com o diagnóstico inicial e precoce, né? O tema de hoje, na verdade, a gente vai destrinchar um pouco mais o Surviving Sepsis Campaign, né, que foi publicado em 4 de outubro do ano passado e recentemente traduzido, né? A gente tem até 2 médicos de peso que atuaram na contribuição aí da publicação, o Luciano Azevedo, né, enfim, é um deles e ajudou aí na decisão aí dos guidelines, né, a Flávia Machado também. Quando eu fui começar a montar a aula, né, a primeira coisa que eu tive de curiosidade é rever, né, toda a alteração temporal que a gente teve, né, desde o primeiro Surviving de 2004, né, e até o que a gente fez e até onde a gente chegou para estar onde está, né, e é surpreendente, né, de 2004 para cá, quantas mudanças a gente já passou, né, então nessa época de 2004, né, recentemente estava muito em moda, né, de 2001, o Early Go, né, Directed Therapy, né, então a gente estava numa pegada em 2004 muito mais voltada para tratar números, né, manter saturação venosa acima de 70 a qualquer custo, uma terapia muito mais liberal em volume nesse momento, né, muito menos preocupação após as primeiras 24 horas em balanço positivo, né, e a gente era muito mais invasivo, né, Precep, saturação acima de 70 para todo mundo, nem que precisasse chegar um hematócrito acima de 30%, ligado à butamina, mesmo pacientes sem disfunção miocárdica, né, e a gente com xigris também, né, e colóides sintéticos, né, também era uma coisa que na época se recomendava, né, e de lá para cá, né, a gente já teve o de 2008, 2012, 2016, e agora o de 2021, que está com uma proposta muito mais
de manejo individualizado, né? E o que chama mais atenção, do de 2016 para cá, é uma preocupação maior com representatividade de outros países, né? Então, a gente tem uma inclusão muito maior de países da América do Sul, África, Ásia, tem muito mais gente participando, e eles tiveram uma preocupação muito grande em incluir no texto deles coisas que, na verdade, são realidades individuais, né? Tipo, saúde, um hospital de saúde pública e tudo mais, que talvez não tenha grande quantidade de recursos, né? Eles têm essa preocupação, né, de botar estratégias outras para uma realidade específica, onde carece de exames, por exemplo, lactato, de rapidez em passagem de acesso, entre outras coisas, né? Então, eles destacam muito essas outras realidades, né, do setor público de saúde, de outros países também, e transpõem para o surviving atual. Isso é bem bacana, né, que teve de diferença. Já de um tempo para cá, na verdade, se for ver de 2016 para cá, a definição não mudou, né? É um quadro grave, né, ameaçador à vida, de infecção mais disfunções orgânicas, né? Que aí a gente tem o sinônimo de sepse, e que antigamente a gente chamava de sepse muitas das infecções que a gente vê hoje, né? Um CIRS alterado, com 2 alterações no critério de CIRS, já era tido como sepse, né? E hoje, na verdade, a gente tende mais a levar a sepse como uma antiga sepse grave, né? Ou seja, o quadro infeccioso com alteração de CIRS, de fato, mas com disfunções orgânicas associadas, né? Associado a isso ou não a um lactato elevado ou hipotensão, onde a mortalidade de fato passa a ser maior, né? Em torno lá dos seus 20%, enfim. E o choque séptico, por definição, né? Paciente que fica hipotenso, que acaba precisando de droga vasoativa, né, onde a mortalidade é um pouco mais alta, né, hiperlactatemia persistente, mesmo com pós-volume, enfim. Né, só para refrisar, né, antigamente a gente usava muito critério de CIS para a definição de sepse, né, e hoje a gente já sabe que é um pouco mais complexo que isso, né. Tem caracterizado aí disfunções orgânicas, né, ou seja, hipotensão associada a nível de consciência alterado, podendo ou não ter disfunção pulmonar, com queda de saturação e dispneia, piora da função renal com alteração da creatinina e diminuição do ritmo de diurese, né, hiperlactatemia com alterações de perfusão, né, disfunção hematológica, né, com plaquetas baixas, e disfunções hepáticas, né, com bilirrubina um pouco mais alta, enfim. Então, a gente já tem uma visão um pouco diferente, né. Frente a isso, né, o que mudou e o que a gente tem de importância no surviving atual, né? Eu achei bem legal que eles fizeram, isso não fica no texto, tá? Mas se for entrar no surviving sepsis, eles diferenciam muito, eles escrevem o grau de recomendação e o nível de evidência, mas ficou bem bonitinho, se for entrar no surviving sepsis na página, muitas das evidências e das recomendações ou sugestões que eles colocam, né? Eles põem recomendação forte ou fraca e o nível de evidência que seria mais ou menos essa barrinha de energia. Fica bem legal a leitura aqui para entender melhor. Aqui seria um nível de evidência, né? Tá? Podendo ser muito baixa, moderada ou elevada. E aqui é a recomendação. Se tem uma exclamaçãozinha em verde, a recomendação é fraca. Se tem 2 exclamaçõezinhas em verde, recomendação forte. Tiver uma exclamaçãozinha em vermelha, contraindicação fraca, né? Recomendação fraca contra, 2 em vermelho, recomendação forte contra, tá? Só para entender melhor que a gente vai ver muito isso no decorrer da aula, né? Já não mudou muito com relação ao surviving anterior, né? Existe uma recomendação, né, para triagem e tratamento precoce do uso de programas de melhoria de desempenho da sepsis, inclusive um screening, né, na porta, né, de pacientes de rastreio, né, de sepsis, né, para diferenciar os pacientes graves, para que eles tenham um atendimento mais rápido, e que a instituição, enfim, tenha
é um enxergar mais próximo disso, né? No caso do 9, a gente tem o GMA, que a gente vê caso a caso, né? Tem protocolo muito específico, muito bem fundamentado aqui, em que a gente vê tudo direitinho, né? Tempo de antibiótico, a gente consegue ver, tempo médio de permanência, letalidade, tempo, kit primeira hora. Então, a gente tem, né, esses programas de melhoria e desempenho da sepsia aqui. Inclusive, eu e a Ju, a gente fica sempre muito de olho nisso, né? E o que mais tem é nível de evidência que a gente consiga ver isso, né? Recomendação é forte, né? E qual que é a diferença que eles viram, na verdade, de recomendação forte para recomendação fraca, né? Junto com os especialistas lá na hora da discussão dos tópicos, né? Tendo um nível de evidência razoável e mais de 80% dos especialistas ali concordando com a metodologia, ou com o que deveria ser feito, né? Aí eles colocavam como recomendação forte. Então, menos de 80%, mas com uma maioria de acordo, eles colocavam como sugestão, né? Fica a recomendação fraca, mas no texto eles colocam como sugestão e não recomendação, tá? O que mudou, né, na triagem no tratamento precoce, que é importante? Na porta, né, a gente, em algumas situações, tendia a usar o Quick SOFA, né, como ferramenta de screening inicial, né? Dessa vez a gente já está, eles tenderam, olha, com um certo grau de nível de evidência, uma recomendação forte contra, né, usar o Quick SOFA como método de rastreio na porta, não como diagnóstico de sepsis por si só, mas é como rastreio. O que eles usam como explicação para terem recomendado fortemente contra o Quick SOFA na porta, né, sozinho, né, na verdade, isolado, é que ele é muito específico, né? A gente consegue ver em estudos, né, que assim, a identificação é de 1/4 só de pacientes infectados, então ele é muito específico para uma ferramenta de diagnóstico ou suspeita na porta, né? E aí, ao longo da internação da entrada, aí vai se diferenciar se é sepsia ou não. Mas é importante, né, eles frisaram muito nesse surviving atual, né, que a gente precisa usar outra ferramenta aliada ao Quick SOFA na porta, quando o paciente chega no pronto-socorro, né? Eles põem como exemplo, pode ser o MILS, o NILS, e eu acho que o CIS, que como todo mundo está mais habituado, acaba sendo a ferramenta de escolha para usar junto com o Quick SOFA na porta de entrada, tá? Isso mudou de 2016 para cá. Outras mudanças, né, eu vou falar um pouco mais sobre o lactato, né, mas logo na triagem em tratamento precoce, eles sugerem medir o nível sérico de entrada, né? A gente já faz isso no kit primeira hora da sepse, apesar do nível de evidência ter sido rebaixado com relação de 2016 para cá, tá? Agora a gente tem um nível de evidência baixo com uma recomendação fraca, sugestão. Então, em alguns casos em que o paciente está estável, apesar de ter um CIRS positivo, eles recomendam, pode se não coletar, né? Mas a gente ainda, pelo bundle de cuidado, coleta para todo mundo, tá? Que tem uma suspeita de sepsis na fase inicial. E é o que eles sugerem de fato. Só que de lá para cá diminuiu um pouco o nível de evidência, tá? E depois eu explico com um pouco mais de calma. Só para relembrar aqui, a gente tem, né, todo um protocolo, né, de seleção de casos do nosso BI aqui, né, que a gente abre o protocolo, a enfermagem suspeita. Antes usava o Quick SOFA, agora a gente já implementou o CIR junto, está tendo treinamento, a enfermagem já teve treinamento, né? E aí o médico, num segundo momento, né, é colocado como suspeita de sepsia, ele avalia ele avalia a suspeição da sepsia, né? Aí já abre o protocolo, pede um kit de exames de primeira hora, antibiótico na primeira hora, e aí num segundo momento, né, que é a fase de tratamento, a gente tem aí como qualidade durante esse período aí das 3 primeiras horas, né? Pode ser um pouco mais lento, mas essas 3 primeiras horas são as horas ideais aí para você afastar a suspeita de sepsia ou reconfirmar, e geralmente confirmada a sepsia a gente tem tendido a levar para UTI, salvo algumas peculiaridades, por exemplo, paciente com limitações de cuidado e tudo mais, nem que fique por um período curto de tempo para ser avaliado de forma mais minuciosa, né? E aí, assim, muita gente pode não estar habituado com o Quick SOFA, que eu falei inicialmente, né? A gente que está na terapia intensiva, quem está no pronto-socorro, está um pouco mais habituado a isso, né? Mas só para relembrar, né? Um Quick SOFA positivo, uma hora igual a 2 pontos, né? A gente usa esses 3, é bem simples, né? São esses 3 critérios aqui: alteração do nível de consciência, pressão sistólica menor que 100, frequência respiratória maior ou igual a 22, tá?
Agora, a gente já tem visto que para pacientes fora da UTI, como screening, né, como rastreio na porta, ele é muito específico, mas muito pouco sensível, né? Ele positivo, 2 ou 3 pontos, ele é muito mais o marcador de um pior prognóstico de um quadro infeccioso, ou seja, o que a gente vê em estudos é que 70% dos doentes mais graves e com maior mortalidade têm um quick SOFA positivo para 2 ou 3 pontos, de 2 ou 3 pontos, porém, um quick SOFA positivo de 2 ou 3, pode não necessariamente ser infecção, porque tem outras coisas que causam essas alterações, e 2, a gente deixa de pegar muito paciente que pode estar séptico e não necessariamente tem um quick SOFA de 2 ou 3 pontos, tá? Então, só para frisar, a gente tem tendido a usar, pelo menos aqui no 9 de julho, o CIRS no rastreio da porta junto com o quick SOFA, tá bom? Agora, voltando, né, ao 2021, né, o que a gente faz de ressuscitação inicial, né? O paciente chega, o que a gente vai fazer de conduta, né? Tem coisas em que já são colocadas como melhor prática, né? A gente não tem, óbvio, né? A gente sabe que no early go, muito provavelmente o early é o mais importante de tudo, e depois surgiram outros trabalhos, né, de manejo de sepsis, teve o PROMISE, o ARISE, né, enfim, que viram que talvez o tratamento precoce seja o fator mais importante de medida inicial, mas apesar da gente não ter estudos muito claros, óbvio, ninguém na altura do campeonato, com as evidências que a gente já tem, vai fazer um RCT que mostre que você esperar 10 horas para tratar a sepse, ao invés de atuar na primeira hora, isso é melhor, né? Então, a gente sabe que é a melhor prática, né? São emergências médicas e nós recomendamos que o tratamento seja precoce, né? O que teve de mudança, né, na ressuscitação inicial? No Surviving de 2016, a ressuscitação volêmica com cristalóides, né, de 30 ml por quilo, era uma recomendação forte, tá? Era um nível de evidência um pouco maior, com uma recomendação forte. Hoje eles colocam como sugestão. Por que como sugestão, né? A gente não sabe exatamente se esses 30 ml por quilo na primeira fase é necessariamente o que cada doente precisa. A gente tem algumas evidências de que talvez alguns pacientes possam precisar de menos volume na fase inicial. Porém, volto a dizer, 3 grandes estudos de manejo inicial do paciente séptico, que foram o PROMISE, o ARISE e o PROCESS, né? Eles usavam pré-inclusão do estudo 30 ml por quilo. Então, assim, continua-se usando nos estudos pré-inclusão de manejo inicial 30 ml por quilo. Então, apesar das evidências hoje a gente não considerarem muito fortes para que esse seja o número ideal, é o que a gente tem de evidência. Então, ficou como uma recomendação fraca. Então, a sugestão é que se faça 30 ml por quilo na fase inicial, nesse período de 3 horas, né? Isso pacientes com choque séptico ou hipoperfusão, né? O paciente que está grave, não necessariamente ele está com a pressão mais baixa, mas está hipoperfundido, né? Tempo de enchimento capilar lento, lactato elevado, né? Então, esse é o paciente que seria elegível para fazer isso, tá? O paciente está séptico, mas está com a perfusão boa, lactato normal e não está chocado, não necessariamente é o doente que você vai dar volume, tá? É bom a gente diferenciar isso. E o que teve de diferença para o de 2016, né? A gente usar variáveis dinâmicas ao invés de variáveis estáticas para guiar a ressuscitação. Sim, é um capítulo à parte isso aqui, mas, em resumo, o que são variáveis, o que são medidas estáticas, né, para avaliar a parte de ressuscitação inicial? PVC, por exemplo, é uma delas. Manejo baseado em saturação venosa de O2 também seria outra delas. E eu não sei se vocês estão muito familiarizados, mas alterações de variáveis dinâmicas são você fazer uma medida, por exemplo, o volume, talvez nessa fase inicial, e avaliar se o débito cardíaco do paciente melhorou 10 a 15%, se o volume sistólico subiu. Então, sabe, variáveis dinâmicas, né, onde você fica de olho na melhora da fluido-responsividade desse paciente. Pode ser por um eco hemodinâmico à beira-leito, pode ser por um flow track na linha arterial, pode ser por um volume view na linha arterial central, onde você vê a fluido-responsividade, né? Ou seja, se o débito cardíaco melhorou ou não, se o volume sistólico subiu ou não, frente a uma ressuscitação, né? Eles escrevem após a ressuscitação inicial, ou seja,
Depois dessa fase de 30 ml por quilo, eles recomendam que você use medidas de variáveis dinâmicas para poder avaliar se aquele doente individualizado precisa ou não fazer alguma coisa a mais, né? Então, muito individualizado isso aqui, em vez de ficar uma coisa meio protocolar, né? Então, como eu estava dizendo do lactato, eu vou explicar aqui um pouco mais de calma, né? Teve uma mudança, né? Rebaixou o nível de evidência para baixo, e nos survivings anteriores, eles colocavam como uma meta, né? Na verdade, reduzir o lactato é uma meta a ser perseguida, era quase que explícito isso, mais ou menos, né? E o que os estudos mostram que, na verdade, é um pouco diferente, né? Não que a gente não deva, no mundo ideal é que esses pacientes passem por uma ressuscitação inicial e que os níveis de lactato caiam ao longo do tempo. Isso é um marcador de melhor prognóstico. O que a gente tem, alguns estudos prévios, né, que tipo, tem aquele mais antigo, né, clareamento de 10% de lactato nas primeiras 6 horas, um pouco mais recente veio o lactate também, que é 20% a cada 2 horas nas primeiras 8 horas, é um sinal de melhor prognóstico e diminuição de mortalidade. Hoje a gente vê que ele é muito mais um marcador de prognóstico e não necessariamente um alvo a ser seguido. Exemplo, às vezes você faz a ressuscitação inicial de forma perfeita, com tudo aquilo que o paciente precisa, mas às vezes é um paciente de mau prognóstico em que ele não vai responder e o lactato vai continuar alto, né? Fica muito mais como uma ferramenta de prognóstico do que, na verdade, eu preciso clarear 10%, como se você tivesse esse controle, né? Hoje eles colocam muito claro no texto isso, a gente não tem necessariamente o controle do clareamento do lactato, mas frente a uma ressuscitação inicial, se ele clarear, é melhor para o paciente, né? Então ficou com um nível de evidência mais baixo, uma recomendação de sugestão, né? Tanto que eles não especificam, né? Antes tinham metas, né? Reduzir o lactato em tanto, 10% nas primeiras 6 horas e tal. Hoje fica bem vago no texto, porque eles sabem que isso daqui é muito mais de prognóstico. Outra coisa legal, né, que eu achei no texto, apesar de um nível de evidência baixo, recomendação fraca, eles incluírem um tempo de enchimento capilar para guiar a ressuscitação, né? A realidade nossa, saúde pública, a gente sabe que tem muitas limitações, né? E a gente tem um estudo muito legal, que é o Andrômeda Shock, que ele mostrou que é uma ferramenta bem eficaz quando comparado com o lactato para avaliação da ressuscitação inicial da sepse. Então, achei legal eles colocarem isso, porque nem sempre você tem um lactato à disposição, você consegue fazer num tempo rápido, você não tem laboratório num tempo adequado para conseguir fazer essas coisas, né? Então, foi legal ter incluído o tempo de enchimento capilar, né, como medida de avaliação inicial, né? Só que, igual ao Surviving de 2016, continua como melhor prática, né, as coletas de cultura precoces, né, não atrasar o antibiótico, né, assim que coletar as culturas, isso não mudou muito, a gente tem que ser rápido, né? E para adultos com suspeita de sepse ou choque séptico, mas sem infecção confirmada, recomendação avaliada contínua para diagnósticos alternativos e descontinuação de antibiótico, né? Se no decorrer da investigação inicial da sepse a gente descartar, sei lá, é um TEP maciço, ou é alguma outra alteração, o paciente, sei lá, uma cetoacidose diabética ou qualquer outra coisa que afaste a sepse, né, no decorrer, a gente tem que sempre estar atento para tirar os antibióticos assim que possível, né? Continua sendo a melhor prática. O que eu acho legal com relação a antibióticos, qual foi a mudança que a gente teve com relação ao Surviving de 2016, né? Antes eles botavam muito claro como entrar na primeira hora, né, com antibiótico. Agora eles fizeram, esse gráfico que foi mais fácil da gente ver, que eles conseguem, em alguns casos, ser um pouco mais demorado, né? Pacientes, na verdade, que você tem, que tem uma suspeita de infecção, mas ele não está chocado e a sepse é possível, né? Você pode administrar os antibióticos dentro das primeiras 3 horas e não necessariamente correr e fazer dentro de 1 hora, né? O resto continua igual, né? A sepse definitiva ou provável, com choque presente, ou a sepse definitiva e provável, mesmo sem choque, administrar dentro de 1 hora do reconhecimento.
Agora, se a sepse é possível apenas e o doente não está chocado, você pode administrar depois de 3 horas. Se está chocado, aí você, na dúvida, você não sabe o que está acontecendo, administra o antibiótico imediatamente, de preferência dentro de 1 hora do período, né? Isso teve de diferença com relação ao Survive. Eles colocavam 1 hora para todos os pacientes. Com relação à terapia antimicrobiana, tem algumas diferenças, tá? Verdade, isso aqui continua igual, né? E com relação à procalcitonina, que a gente gosta de usar muito, né? A gente não tem grandes evidências da procalcitonina muito forte, assim, para guiar se vai entrar um antibiótico ou não, né? Então, assim, o que a gente tem é muito baixo de evidência, é uma recomendação fraca, mas não deve ser rotineiramente usado, né? Exceto em alguns casos específicos de alguns pacientes, pode até usar a procalcitonina. Mas hoje o que a gente tem de evidência, ela não é usada como um marcador para te guiar se vai dar o antibiótico ou não, tá? Então, ela é muito mais... Hoje, a gente tem muito mais evidência da procalcitonina como um marcador para tirar um antibiótico um pouco mais cedo. Em alguns casos, óbvio, você tem dúvida, tem algumas alterações que você esteja com dúvida, ela pode ser alguma coisa para te balizar se pode ser infecção ou não, mas ela não é essa ferramenta para ser usada de rotina, tá? Eles colocam bem uma sugestão contra, tá, o uso, tá? O que eu acho interessante, né, é que no Surviving anterior, eles eram bem genéricos, né? E frente a uma sepse grave, a um choque séptico, né? Eles botavam bem assim genérico, como é recomendado usar uma terapia ampla de cobertura de antimicrobianos e às vezes associar até mais de um antibiótico, mas ficava muito vago, né? E eu sei que é redundante, né? Mas eles tiveram nesse atual Surviving a preocupação de ter algumas cautelas, né, para evitar o uso desnecessário de antibiótico, né? Então, isso aí é redundante, mas para sepse e choque séptico com alto risco de MRSA, recomendamos que use terapia empírica contra a MRSA. Para sepse e alto risco de MDR, lá no texto eles, acho que fica um capítulo à parte também, mas eles põem as especificações de quais seriam os doentes com alto risco de bactérias MDR, né? Sugerimos usar 2 antimicrobianos com cobertura para MDR, vulgo terapia combinada. No outro Survival, eles deixavam bem genérico. Pacientes graves que tenham alto risco de infecção, podemos associar terapia combinada. Então, aqui ele já especifica um pouco mais, tá? E também terapia antiinfúngica e empírica, né? Acho que tudo bem, apesar do nível de evidência ser sempre muito baixo, eles tiveram a grande preocupação de no texto colocar apenas naqueles pacientes que têm um risco específico para o acometimento tanto da infecção fúngica, bacteriana MDR ou MRSA, né? Eles têm um gráfico aqui de quais seriam os fatores de risco para infecção fúngica, para usar antifúngico empírico, né? Acho que também é bem extenso, está lá no texto. Depois, quem tiver uma dúvida, consegue dar uma olhada. E o que teve de mudança de terapia antimicrobiana, né, tem uma evidência moderada, porém uma recomendação fraca, tá? De uso de beta-lactâmicos em infusão mais prolongada, tá? Após o bolus inicial, né? Eles se baseiam muito no texto lá deles de 2 meta-análises que diminuíram mortalidade a curto prazo, né? Então, ficou como uma recomendação fraca nesse atual, uma infusão mais prolongada de beta-lactâmicos, mas ficou só como sugestão e não recomendação, tá? Enfim, e aí vem, né, o que a gente já sabe, já faz, né, com muita maestria, né, para sepse com controle de foco adequado, a gente prefere hoje em dia usar curta duração, né, se tem um foco controlado e o paciente apresentou melhora clínica, né, a gente tende a dar menos tempo do que costumava dar antes antibiótico, né, e o foco adequado e tempo de duração incerta, sugerimos o uso de procalcitonina, aí sim, para avaliação de guiar o tempo de duração de antibiótico. As evidências que a gente tem maior de suspensão de antibióticos baseada numa procalcitonina baixa são com infecções pulmonares, né, pneumonias, que já está bem documentado na literatura, né. Aqui ele tem alguns exemplos de alguns estudos, né, que se basearam aí na preferência do pessoal da Surviving de dar antibióticos por duração mais curta, né, onde
olha, o mais clássico esse do Capelier também, 8 versus 15 dias, não viu grandes diferenças de desfecho. Tem alguns até com tempo muito menor, mas, tudo bem, são vários estudos pequenos, né, que não geram uma recomendação tão forte, né? Mas a gente tem algumas evidências que sugerem aí, desde que o foco esteja controlado, um tempo menor de antibiótico, né? É sempre bom lembrar, e a gente já faz muito isso aqui, né, que a gente, e é tido como melhor prática, né, que a gente respeite os princípios farmacocinéticos e farmacodinâmicos de cada antibiótico, né? Por exemplo, desde uma infusão mais prolongada até, por exemplo, a vancomicina, a gente fazer a dosagem, né, do nível sérico pré e pós, fazer o vale, a amicacina também. E aqui alguns exemplos, né, da farmacocinética e farmacodinâmica, mas é bem extenso também. Está lá bem detalhado no guia do Surviving, né? Manejo hemodinâmico, né? A gente teve aquela fase de ressuscitação inicial, né? Agora numa fase mais posterior, né? Eles frisam bem o uso de drogas vasativas, né? Para sepse e choque séptico, recomendamos como cristalóide como primeira linha de ressuscitação volêmica. Isso já era uma recomendação do Surviving prévio. E o que eles fazem é sugestão de balanceado ao invés de salina. No outro não tinha essa especificidade, tá? Era um grau de evidência, assim, eles só colocavam cristalóide, tá? Como primeira opção de ressuscitação volêmica, e agora eles diferenciaram, né? Tudo bem que, assim, eles pegaram os estudos no Surviving de 2021 até de 2019, tá? Então, o Basics veio logo depois, né? Pode ser um banho de água fria, que não veja muita diferença de balanceado versus salino. Tem outros estudos que falam, tem alguns desfechos melhores em soluções balanceadas, mas só para frisar aqui, essa sugestão e não recomendação de uma balanceada ao invés de salina, isso aqui foi tido pré-Basics, né? Que saiu depois acho que foi 2020, se eu não me engano, né? Então, eles usaram os artigos até de 2021, então não entrou o Basics nisso aqui. Muito provavelmente eles teriam tirado essa sugestão aqui de preferência balanceada, né? Mas como tem potenciais efeitos lesivos, né? A solução com soro fisiológico a 0,9, acidose perclorêmica, injúria renal, enfim, eles botaram como um quadro de sugestão, tá? Preferir balanceada aí, por razões fisiológicas mais claras, tá? E eles põem, que eles não tinham especificado no Survive anterior, com uma evidência moderada, porém uma recomendação fraca, né? Sepse e choque séptico, uma sugestão de uso de albumina para pacientes que necessitam de altos volumes de ressuscitação. Por que uma recomendação fraca, porém uma evidência até certamente robusta, né? O que a gente tem é um artigo pequeno, alguns artigos pequenos, né, que não mostram desfechos duros, né, de mortalidade e tudo mais, mas que talvez consiga reduzir droga vasativa, entre outras coisas, e aí por isso ficou só uma recomendação fraca pelo board do pessoal que participou disso do Survive, né? Continua sendo, enfim, e o paciente que não responde à ressuscitação volêmica acaba precisando de droga vasativa, né? Continua sendo a primeira escolha a noradrenalina, tá, com relação às outras drogas. Eles colocam até no texto, isso é muito legal, como uma opção a noradrenalina, caso não tenha disponível, exemplo, saúde pública, né, usar DOPA como opção. Surviving de 2004, lá antigo, eles davam como primeira opção, nora ou DOPA, né? Hoje a gente já usa como primeira opção, caso tenha disponibilidade, só a nora. E o que mudou, na verdade, é o que você vai usar de adjuvância, né, como segunda linha de vasopressor, né? No Survive anterior, eles botavam tanto faz vasopressina ou adrenalina como segunda linha. Hoje, tem 2 estudos grandes, o VAST e o VENISH, né, que mostram que a vasopressina é um bom vasopressor, de preferência usado não em doses mais altas de nora, talvez em doses mais baixas, né? Já está bem documentado com nível de evidência razoável aí, que seria a segunda linha aí, frente a um elevar de noradrenalina sem resposta da PAM, tá? Então, hoje é documentado como uma segunda escolha, tá? E aí a adrena, eles sugerem com nível de evidência baixo e sugestão, evidência fraca, com a terceira linha, né?
tipo, a PAM inadequada, a despeito de doses razoáveis de noradrenalina e vasopressina, pensar em usar a adrenalina nesse momento, tá? Fica mais fácil, mas e a dobuta, quando que a gente usa? Fica mais fácil de entender nesse gráfico, né? Noradrenalina com vasopressor de primeira linha, objetivando numa população geral, a gente tem estudos observacionais que mostram que pacientes com PAM abaixo de 65 têm uma maior mortalidade, né? Enfim, o alvo acaba sendo numa população geral uma média em torno de 65, né? Iniciar a noradrenalina, né? E quando que eu uso a vasopressina? A maioria chegou à conclusão de que em torno dessas doses, a gente vai 0,25 a 0,5 km/min, seria o momento ideal para você entrar a vasopressina junto com a noradrenalina, né? Tem um racional fisiológico de que tem um efeito poupador de catecolaminas, se você usa em doses um pouco mais baixas de noradrenalina, né? E os estudos que mostraram o bom uso da vasopressina, né, principalmente o VAST, o VANISH, né, eles usaram, tem um potencial efeito aí de melhor desfecho em doses, quando você associa vaso em doses menores que 15 microgramas por minuto de nora, tá? E são desfechos secundários, que a gente não consegue ter nenhuma conclusão, mas inclusive desfechos secundários de mortalidade. Então, a gente tende a usar a vasopressina quando está chegando ainda numa dose de choque refratário de nora, e não numa dose máxima de nora. Teoricamente, você não precisa esperar chegar a 1 km/min, 2 km de nora para usar a vasopressina, tá? Até também como efeito poupador de catecolamina, né? E a dobutamina, né? A gente tem poucas evidências fortes sobre o uso da dobuta, né? Mas ficou como uma recomendação fraca, né? Se disfunção cardíaca persiste com hipoperfusão, apesar da PA status volêmicos adequados, né? O paciente tem uma disfunção miocárdica e tem sinais de hipoperfusão por conta disso, você considera ligar a dobuta e a adrenalina como opção, né? Antigamente, no Survive antigo, né, lá em 2004, até pacientes que não tinham disfunção cardíaca, né, você usava dobuta, às vezes 20 km/min para objetivar a saturação venosa central de O2 alto. Hoje em dia a gente sabe que isso daí não tem benefício nenhum, né? E o que eu acho que é legal é que eles especificam isso aqui. Em situações de emergência, onde você tem uma necessidade de ser rápido, né, eles põem com nível de evidência fraco, né? O uso de vasopressor não é para ser atrasado. Então, inclusive, se você tiver uma dificuldade de passar um central no momento ou a logística não tiver ok, né? Eles descrevem bem isso, né? Usar vasopressor em acesso periférico por curtos períodos, eles não especificam, tá? Mas em veia, desde que seja em veia proximal à fossa antecubital. Fossa antecubital ou proximal à fossa antecubital, né? A gente sabe que tem alguns estudos que não mostram piora se for uma dose moderada de nora por um período de até 6 horas, né? Então, acho que eles se basearam muito nisso, mas eles se ateram só a dar como uma opção, né? E que você não deve atrasar a ressuscitação volêmica inicial, tipo, esperar passar um central para poder ligar a droga vasoativa, né? E é seguro você usar nessas circunstâncias, mas eles não dão um período de tempo manter, né? Enfim, o bom senso presume que você ligue a droga vasoativa e assim que você conseguir, você passa um acesso central mais garantido, tá? Só para resumir tudo, né? Eles põem na página deles esse bundle de cuidados, né? Da primeira hora, né? Ele não foi atualizado ainda, ele é de 2018, mas é muito parecido com o que eles têm na recomendação de 2021, tá? Um primeiro momento, medida do lactato sérico, remedir num segundo momento se o lactato estiver elevado, já coletar as culturas junto com um pacote de exames, né? O lactato, coleta de culturas, entrar com antibiótico, né? Aquilo que a gente falou bem, né? Se o paciente for sepse provável ou tiver chocado na primeira hora mesmo, né? E na ressuscitação volêmica inicial, os 30 ml por quilo de cristalóide, né? Se hipotensão ou hiperlactatemia, tá? Aí no último momento, vasopressores se a hipotensão persistir, tá? Objetivando uma PAM acima de 65 milímetros de mercúrio.
Parte ventilatória, eu não vou me estender muito, porque muito que a gente usa de evidência para o Surviving Sepsis é baseado em estudos de SARA. Como a gente sabe que a maioria dos estudos de SARA, os pacientes estão sépticos, né, transpôs-se muito para o Surviving, tá? A gente não tem nenhuma grande evidência, eles põem até, na verdade, como interrogação, né, a gente tem evidências insuficientes para recomendar um uso conservador de oxigênio em adultos com sepse e insuficiência respiratória. É óbvio, né, que você vai ser mais conservador em alguns casos específicos, um paciente que já tem por exemplo, uma doença pulmonar crônica ou O2 dependente, você não precisa ser tão liberal com a quantidade de oxigênio, e a gente sabe que tende a ser não tão bom a gente dar muito mais oxigênio que o paciente precisa, né? Então, assim, se a gente fosse basear numa população geral de pacientes sépticos, né, que não tenham nenhum problema pulmonar muito grave, a gente sabe que uma saturação de seus 92% a 96% é o adequado, que é o que a gente já faz aqui, né? Aí, óbvio, individualizar caso a caso, né? Mas evidência é interrogação. Eles colocaram como uma evidência baixa, com grau de evidência baixa e recomendação fraca, ou seja, ficou como sugestão. Tá? É um pouco controverso isso em algumas situações, mas eles preferem que o catéter de alto fluxo numa insuficiência respiratória num paciente séptico seja preferível o uso do catéter de alto fluxo sobre a VNI. Eles se basearam muito nisso por causa do Florali, né, que saiu há um tempinho atrás. A gente tem outras evidências, tem outros serviços que preferem usar a VNI, os italianos preferem usar a VNI sobre o catéter de alto fluxo, mas enfim, ficou isso como recomendação do Survive, né, pelo board de especialistas, e eu acho que o que definiu muito aqui foi esse estudo Florali, né, que mostrou o O2 versus catéter de alto fluxo versus VNI num paciente em insuficiência respiratória hipoxêmica sem aumento de CO2, que o catéter de alto fluxo parecia ser superior sobre a VNI. Aí é bem específico o estudo, mas eu acho que eles se basearam muito nisso. E o que a gente já faz, eu acho que é uma das raras coisas, né, que a gente tem no Surviving, que é uma recomendação, é um nível de evidência alto com recomendação forte, né? É o que a gente já sabe, a gente já tem grandes estudos randomizados que mostram, né, que o volume corrente mais baixo com relação ao volume mais alto, né, ele é superior, inclusive em desfechos duros, né? A gente já sabe também com um certo grau de evidência, né, que PIPs na SARA moderada grave, nos pacientes sépticos com SARA moderada grave, altos valores de PIP, né, ao invés de baixos valores de PIP, são condutas melhores, né? Enfim, o papel do Survive nem foi especificar se a gente usa a tabela do ARDSNet ou não, mas eles só citam genericamente que PIPs mais altas em SARAs mais graves tendem a ser melhores, tá? E eles também recomendam fortemente, com nível de evidência moderado, que SARA moderada grave é a recomendação de uso prona, pelo menos por 12 horas, aí no mínimo, tá? Essa é a recomendação que eles chegaram à conclusão ali, tá? Só da parte ventilatória, eu acabei não botando aqui, que ia ficar muito extenso, mas eles frisam também a importância do bloqueio neuromuscular. Na recomendação deles, apesar de fraca, eles preferem bolos ao invés de infusão contínua. Enfim, cada caso é um caso e tem margem para muita discussão disso, mas nesse caso eles colocam como recomendação sugestiva, né, preferir bolos ao invés de bloqueio neuromuscular contínuo, tá? E aí eu fiz um misturado, um agregado geral, que depois no final eles põem como terapias adicionais, né? Aí vem várias outras coisas que eles citam, né? Que não mudou muita coisa, né? Com relação ao choque séptico e necessidade crescente de vasopressor, apesar de ter em grau de evidência moderado, eles colocaram como uma recomendação fraca, né? O uso de hidrocortisona 200 miligramas por dia. Eles escrevem, pode ser uso em infusão contínua ou 50 de 6 em 6, né? Que é o que a gente costuma fazer aqui. Ou seja, pacientes que precisam de droga vasoativa de caráter persistente ou em ascensão, né? Você pode usar a hidrocortisona, 200 miligramas dia. Por que com um nível de evidência moderado ficou uma recomendação fraca? A gente não tem desfechos duros com relação à hidrocortisona, com relação a menor mortalidade, tudo. A gente tem principalmente o córticos, né, que eu acho que é o que a gente conhece mais, né?
a gente sabe que tende a diminuir droga vasativa, tende a diminuir tempo de internação de UTI, mas não desfecho duro de mortalidade. Então, fica como uma recomendação fraca de sugestão, mas a gente, no dia a dia, choques mais graves, a gente acaba usando. Reposição, né, de bicarbonato, sempre com pH abaixo de 7,2. Caso aqui, eles descrevem IRA com Akin, né, 2,3 e não CADIGO. Acho que foi muito baseado num randomizado. Eles tiveram, acho que não sei se no Lancet, né, que via justamente isso. Os critérios de inclusão para a reposição de acidose era com esses moldes, né? E você conseguia poupar pacientes com injúria renal aguda da diálise, né, da terapia substitutiva renal. Você conseguia diminuir a probabilidade de o paciente acabar indo para uma terapia substitutiva renal, né? Então, eles usaram nos moldes desse randomizado, que é eu esqueci o nome, tá? É BIC alguma coisa, mas foi no Lancet. E que estava na moda há um tempo atrás, mas a gente já sabe que, né, fica com uma recomendação contra, é o uso da vitamina C, né? Tinha um racional de uso de vitamina C, mais corticoide, mais para controle do choque. E, na verdade, isso agora eles colocaram que foi em 2021, né? E os artigos eram até de 2019. Eles colocaram como uma recomendação fraca contra e o nível de evidência baixo. Muito provavelmente no próximo Surviving, a contraindicação da vitamina C vai vir até com um nível de evidência maior, tá? E com uma recomendação forte de não usar. Imunoglobulina, a gente sabe que não é para ser usado de rotina, né? Enfim, numa população geral de UTI, paciente em choque séptico é contraindicado o uso de imunoglobulina, tá? Eles descrevem bem isso. E coisas que a gente já faz no dia a dia, né? Terapia transfusional, um grande estudo de uma população geral de UTI UTRIC, né? Enfim, que é mais antigo, mas viu-se que uma estratégia transfusional restritiva é superior à estratégia liberal, tem um nível de evidência até bom, com recomendação forte, né? Numa população geral de UTI. Interal precoce, quando possível, né? Tem um racional de meta calórico proteica mais precoce, o paciente melhor, apesar do nível de evidência ser muito mais baixo e ser só uma sugestão e não uma recomendação. E acho que o clássico, né, o randomizado NICE Sugar, né, viu bem como uma recomendação forte e nível de evidência moderado, que você não tem que ser agressivo no controle da glicemia, né, na maioria dos doentes. Na população geral de pacientes sépticos, você só vai suplementar insulina quando estiver acima de 180, né? Isso aí já está bem consolidado. Opa. E aqui fica sempre como melhor prática em todos os tópicos, porque, primeiro, a gente não tem grandes estudos bem objetivos que mostrem, e o que eles relatam para colocar como melhor prática e não um nível de evidência bem objetivo, é que esses desfechos a longo prazo e objetivos do tratamento variam muito de acordo com o hospital que o paciente está, com o meio socioeconômico que o paciente está, com o meio cultural que ele está, então varia de país a país, enfim. Então, por isso que fica recomendado como melhor prática, mas eles tendo a noção de que isso daqui pode ser diferente a depender de onde você está. Tá? A discussão é bem importante, né? Recomendada a discussão dos objetivos do tratamento com pacientes e familiares, e eles frisam que, idealmente, essa discussão de objetivo e tratamento tem que ser precoce, né? Nas primeiras 72 horas, tá? De preferência. A recomendação de integração de princípios de cuidados paliativos ao tratamento para avaliar sofrimento e sintomas de pacientes e familiares, aquele paciente que não vai indo bem, ou que não tem possibilidade de cura, ou alguns pacientes que já vêm frágeis e tudo mais. É importante a gente botar junto paliativos para acompanhar, tanto com a família como os pacientes, né? E para sobreviventes da sepse, né? Enfim, recomendamos avaliação e segmento para problemas físicos, cognitivos e emocionais pós a alta. Tá? Eles também frisam muito na reconciliação medicamentosa, na melhora, né? Quando o paciente for de alta da UTI hospitalar, a importância da reconciliação medicamentosa do paciente, enfim, individualizar o cuidado dele, né? Tem toda essa preocupação, né? Quando o doente sai da UTI, da fase aguda, né?
e vira um paciente, de certa forma, mais frágil, com queda do status, apesar de não ser uma doença oncológica, mas perde status, né? Pode ter algum grau de estresse pós-traumático, né? Então tem que ter todo o cuidado do acompanhamento ambulatorial, multidisciplinar, né? Com ele, eles frisam bastante isso nesse surviving, tá? E só para... Ficou meio ruim aqui, mas... Só não consigo ler ali em cima, mas aqui é o tempo médio de permanência do 9 de julho, tá? Eu coloquei um gráfico. A gente tem como comparação, óbvio que não está aqui, mas o tempo de média de permanência com os hospitais da ANAP, né? Que são os hospitais tidos, né? Como os de melhores práticas. A gente está sempre na meta, o tempo médio de permanência nosso é muito bom, sempre em torno de 8, 9, isso é um número muito bom, né? E de letalidade, né? Pela ANAP, né, que são os hospitais de excelência, né, que tem os melhores indicadores, né, a nossa meta de letalidade é sempre em torno de abaixo de 24 e pouco, 24 e pouco por cento, a gente sempre tem ficado abaixo, né? Tende a ser em torno de 11, 12, 9%, são números assim invejáveis para o diagnóstico de sepse, né? A maioria dos hospitais tende a ser um pouco maior do que esses da ANAP, 24%, tende a ser mais. E na saúde pública, às vezes, chega a 55%, né? E é isso, pessoal. Obrigado a todos, tá? E foi um prazer. Obrigada, doutor Antônio. Deixa eu dar uma olhadinha só no chat, ver se tem alguma coisa. A gente já está encaminhando para o final. Não estou conseguindo ver aqui. Quero, por favor. Tinha 3 comentários, só queria ver se era alguma... Ah, legal. A lista de presença. Vou lembrá-lo a todos de colocar a lista de presença e vou abrir para se alguém tiver alguma pergunta aqui na plateia ou no chat. Vou entregar aqui para o Dr. Marcos. Obrigada. Obrigado, Ju. Primeiramente, parabéns, Antônio, foi muito boa toda essa revisão, né? Acho que foi realmente excelente, pegou em todos os tópicos, né? Trouxe para a gente exatamente de onde vêm essas evidências, né? O quanto a gente aprendeu e quanto lapidou de 2004 para hoje, né? O Survive Sepsis, né? Quando eu era residente de clínica, em 2006, 2007, realmente a gente corria atrás dessas metas mesmo, né? E se eu pudesse resumir essa evolução, eu colocaria literalmente que eles enxugaram a sepse e o choque séptico. Isso começa com diminuição de volume, então assim, a gente não tem mais, não é tão liberal quanto era antes em volume, não é que a gente não vai dar, mas a gente realmente, tem um olhar mais individual para aquele paciente, a gente usa parâmetros dinâmicos, muitas vezes esses pacientes a gente até evita entrar com volume, quando você tem alguma dúvida, você faz um leg raise para ver se esse paciente, uma prova de volume, se esse paciente aguentaria volume exatamente, porque poderia piorar a evolução desse paciente, menos droga, antes a gente entrava com dobutamina para todo mundo, para ter uma SVO2, então enxugou droga, sem dúvida outras drogas como o Xigris, que se usava muito também, então enxugou toda essa parte, né? Eu acho que assim, tanto o Xigris como vitamina C, imunoglobulina para todo mundo, então a minha impressão é que sim, o caminho é de uma lapidação e no sentido de enxugar, né? Menos para esses pacientes, claro, fazendo tudo, né? Mas exatamente tudo só que realmente funciona para esses pacientes. Foi muito boa a aula, parabéns, tá? E eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma... Ô, Antônio, eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém na minha frente? Não sei, eu não consigo ver. Pode falar, doutora. Bom, primeiro eu me desculpo que eu cheguei meio atrasada na apresentação, mas
de qualquer forma, também achei que foi muito interessante. E eu queria te perguntar, Antônia, a respeito disso que você comentou do oxigênio, que é uma coisa que a gente vem se preocupando, porque assim a facilidade, liberalidade de se conseguir ligar um oxigênio no paciente num hospital comum, assim, que nem o nosso, que tem facilmente, eu acho que é uma coisa preocupante, porque a hiperoxigenação é assim, a regra quase. E já houve uma tentativa aí de tentar controlar isso, de colocar um nível e tal, e assim, eu não vejo que tenha tido tanto êxito quanto a questão de, por exemplo, dar menos volume para o paciente, que antes era de encharcar à vontade, né? E depois foi visto que isso era inconveniente, e assim, de um modo geral, todo mundo se acomodou na ideia de dar menos volume. E com oxigênio não acontece isso. Então, eu queria um comentário seu a respeito. Eu acho preocupante, que eu acho que a hiperoxigenação realmente é deletéria, como você comentou. Obrigado, doutora Marisa. Realmente, o que eles escrevem no Surviving, né, eles põem até, na verdade, nem como nível de evidência, eles põem como uma interrogação, né, que para a população de sepsis em geral, na verdade, não com o uso liberal de oxigênio, né, porque a gente sabe que, racionalmente, pode causar muito danos, como você disse, o doente que ganha mais oxigênio do que precisa, né, a gente tem um risco de aumentar o estresse oxidativo, colapso alveolar, entre outras coisas, né? E em algumas populações específicas, né, por exemplo, um paciente coronariopata agudo pode até piorar desfecho de mortalidade, né, enfim. E só que na população específica de sepse, né, a gente não tem fortes evidências de que um uso muito restritivo de oxigênio seja melhor do que um uso, vamos dizer assim, nem liberal, né, que eu digo mais racional, né. Então, como a gente faz hoje aqui, é óbvio, né, a saturação objetivando 92 a 96, né, para uma população geral, né, não estaria errado, né, como é que a gente faz, né, porque o que a gente sabe objetivamente que está errado é o paciente que está lá no cateter 1 litro, saturando 98, 100%, que tem esse potencial mal que você tanto alertou aqui, né, mas é o oposto que eles põem como uma interrogação, né? A gente não sabe se nesses pacientes tolerar uma saturação, sei lá, por exemplo, de 86, 85, óbvio, né? Salvo algumas peculiaridades de um paciente, por exemplo, um pneumopata que já seja O2 dependente, já tem uma fibrose pulmonar que já seja mais hipoxêmico, né? Que a gente sabe, né? Mas numa população geral de UTI, a gente não sabe se deixar ele saturar 85, 86 é benéfico comparado a dar algum suporte de oxigênio para ele saturar lá em torno dos seus 92. Mas de verdade, concordo, né? Tem essa preocupação que é real e a gente tem que sempre, não só em outras coisas, mas evitar dar mais oxigênio do que o paciente precisa, certamente. Obrigado, doutora Marisa. Perfeito. Obrigada a você. Da Laura, né? Que o foco na assistência foi o beira-leito, objetivando atingir a maior parte dos hospitais que não têm recursos. Né, conforme a gente foi discutindo, né, eles tiveram uma preocupação muito grande de incluir, né, hospitais com pouca quantidade de recursos, né, tanto que no texto eles, como eu tinha dito, né, eles põem como opção ao uso de nora na primeira linha, põem como opção a dopamina, por exemplo, pacientes que você não consiga rapidamente passar um acesso central para ligar a droga vasativa, não postergar isso, pode usar um acesso periférico na fossa antecubital para nas primeiras horas você fazer a ressuscitação do paciente, né? E outro que eles também frisam bastante é o tempo de enchimento capilar, né? Que pode ser uma opção ao uso de lactato caso a gente não tenha disponível rápido, né? E que a gente sabe, como eu falei, tem, por exemplo, o Andrômeda, né, que ele é bem eficaz aí quando comparado com o lactato no manejo da ressuscitação inicial, né? E eles têm essa preocupação, né? E no texto eles citam várias outras coisas também que priorizam
a distinção, né, de hospitais que têm menos recurso, né, e incluíram especialistas que estão habituados a esse meio para poder ajudar a opinar, né? Então, por isso que dessa vez teve essa preocupação. E só vale a pena lembrar também, né, eu até acabei esquecendo de comentar, a Sociedade Americana de Infecto não tinha endossado o Surviving de 2016, justamente porque, com relação aos antibióticos, o texto anterior era bem genérico, né? Falando que numa evidência de sepse ou choque séptico, é recomendado usar amplo espectro, podendo usar mais de uma terapia de antimicrobiano e tudo. Era bem vago e não especificava essa realidade, né? Então, eles não endossaram e não assinaram o Surviving de 2016, e agora toda essa preocupação de dar cobertura para MRSA apenas, eu sei que é redundante, mas apenas para pacientes com suspeita de infecção por MRSA ou com risco de infecção por MRSA, dar cobertura para MDR apenas com pacientes com risco ou com infecção de MDR, mostrou uma preocupação maior de você fazer uma terapia antimicrobiana mais direcionada e mais racional, né? Então, a partir disso, desse texto que mudou bastante, eles resolveram endossar o Surviving de 2021 e assinaram, né? Que foi bem bacana, né? Bem simbólico. Parabéns aí pela apresentação, acho que é muito importante, né? E colocar aí as novidades aí do guideline, acho que é importante para todos, né? Só um comentário em relação aos guideline para paciente do pronto-socorro, e aí se tem alguma coisa para os pacientes hospitalizados, né? Principalmente, vamos colocar aqui o 9 de julho, né? Então, aqui a sepsis do paciente internado, está internado por qualquer causa, mesmo não tendo infecção prévia, né? Então, e aí tem importância o antibiótico, né? E o tempo, né? Porque aí você tem que adequar a sepsis dele, catéter ou alguma outra coisa, ou a cirurgia com a epidemiologia ou a microbiologia daquele hospital, né? Não sei se isso talvez seja uma coisa mais específica, mas acho que é importante isso também. Daí a pergunta, então, em relação àqueles dados, né? Quantos daquelas protocolo de sepsis o paciente estava internado ou pronto-socorro aqui do 9? Ele desenvolveu sepsis internado, ele fez uma cirurgia, né? Se você tem esse dado, né? Então, eu e a Ju, a gente analisa caso a caso todo mês, né? E é óbvio, a gente tem um número muito maior de sepsis do que a gente consegue identificar de pacientes internados, né? Mas a gente hoje, né, justamente pelo paciente já estar internado no ambiente de UTI, o intensivista já tem um olhar crítico para isso, já identificar uma piora por sepsis, já ser rápido no manejo, né? A gente acaba não abrindo, a gente acaba abrindo menos do que deveria o protocolo sepsis dentro do ambiente de UTI. No ambiente do pronto-socorro, a coraça está muito grande, inclusive agora a gente aumentou a sensibilidade, até obedecendo ao Surviving de 2021, a gente passou a colocar o CIS, porque a ideia é que ele seja mais sensível na porta. A definição de sepse não mudou. Tá? O que mudou é a necessidade de um rastreio mais sensível na porta, para você identificar a suspeita e ele ter um tratamento mais rápido, né? Então, a identificação da sepse no pronto-socorro está ok, tem tido por lá seus 30, 40 por mês, mais ou menos, tá? No pronto-socorro. A gente consegue identificar razoavelmente no andar, porque qualquer doente que piora, você abre o TRR, você abre o protocolo sepse, abre um bundle de cuidados, que em via de regra tem tendido a ser bem ok, assim, é óbvio, a maioria dos casos são identificados de forma razoável, né? Acho que tem tido quantos, mais ou menos, do andar que acabam sendo, acho que é em torno de uns 10 ou um pouco menos que isso, né, por mês. O da UTI a gente tem tido sempre 1 ou 2, mas justamente por isso. Como ele já está no ambiente de UTI e eventualmente ele piora, faz uma sepse, a gente não tem o hábito de sinalizar sepse no sistema, mas a sepse de fato é reconhecida, né? A gente só não tem esse dado muito concreto de quantas sepses de pacientes que estavam na UTI apareceram, né? A gente não tem, mas olhando prontuário a prontuário, a gente sabe que esse número é muito maior do que 1 ou 2 no mês, né? Eu só queria complementar e aproveitar esse momento, o que o Antônio falou é bem importante. O que acontece? Hoje,
a gente identifica a sepse, trata, escreve na intercorrência, olha, troca antibiótico, tudo, só que a gente não clica exatamente onde tem protocolo sepsis, que aparece os bundles, e você escreve da mesma forma, escreve lá da mesma forma, troca antibiótico, qual é a grande diferença? Esse paciente, a equipe que faz o GMA da sepsis, a Ju, ela consegue identificar esse paciente, então esse paciente fica notificado. Então, para a gente ter mais controle, é importante que exatamente só clique naquele botãozinho. Acho que para nós intensivistas, que realmente a gente faz já no piloto automático, né, troca, já entra com as medidas da sepsis, quando for escrever na intercorrência, só colocar que ele é um protocolo sepsis, e a gente consegue enxergar esse paciente melhor, e a gente vai ter uma melhor notificação e controle, né, dos nossos pacientes. Acho que era... É isso, mas e a gente sabe que o cuidado do intensivista quando tem um caso novo de sepsis dentro do ambiente de UTI, a gente sabe mais ou menos assim, tudo é muito fraco de evidência, mas que o manejo mais livre, né, e mais individualizado do paciente acaba sendo tão bom quanto um manejo muito protocolar, né? E a gente sabe que o que é importante é ser rápido sempre, né? O mais importante de tudo com relação ao manejo de sepsis, estando no pronto-socorro, ou estando no ambiente de UTI, é que a ação seja rápida. Então, já estando no ambiente controlado, o intensivista tende a ser muito rápido, né? E vide os indicadores de sepsis, tanto do hospital quanto, né, a nível ANAP, está sempre atingindo a meta, são números impressionantes, a letalidade aqui é muito baixa para sepsis, choque séptico. Então, só reforçando aí, a equipe da UTI, do pronto-socorro, os hospitalistas que atendem os códigos estão de parabéns e em nome daqui do GMA da sepsis, Ju, eu aqui, vocês jogam junto com a gente. Aí, muito obrigado, viu? Bom, pessoal, então eu vou encerrar só por conta do tempo mesmo, mas convido a todos a participar do GMA, né, mensalmente, que a gente está lá para discutir os casos. Então, estão todos convidados. A gente, sexta-feira, vai ter um GMA. Quem não tiver o convite da participação, fiquem à vontade, pode me contatar, o Antônio também, que a gente encaminha. E aí a gente continua esse assunto super importante por lá mensalmente, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima. Até